Deus tremendo, venha sobre nós, manifestar a glória da tua presença aqui, curando os feridos, levantando os caídos, pelo teu poder, pelo teu poder. Deus tremendo, venha sobre nós, manifestar a glória da tua presença aqui, curando os feridos, levantando os caídos, pelo teu poder, pelo teu poder. Declaramos o teu reinado em nosso meio, o amor que transborda em louvor a ti. Declaramos o teu reinado em nosso meio, o que transborda em louvor a ti. Oh, 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 oh. Deus tremendo, venha sobre nós, manifestar a glória da tua presença aqui, curando os feridos, levantando os caídos, pelo teu poder, pelo teu poder. Declaramos o teu reinado em nosso meio, o amor que transborda em louvor a ti. Declaramos o teu reinado em nosso meio, o amor que transborda em louvor a ti. Oh, 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 Uma boa noite a todos, bem-vindo ao nosso culto, que especial que você está aí na sua casa, também acompanhando esse tempo. Fomos saudados com essa canção, que de fato seja também assim nas nossas vidas. E eu quero saudar a cada um de nós nesta noite, também com a palavra do Salmo 122, conhecida, quando nós ouvimos o salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse versículo ele indica movimento, ele indica ação de pessoas que estão saindo de um lugar para, naquele contexto do povo de Israel, lá ir até o templo em Jerusalém. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje eu quero mudar um pouquinho esse versículo e dizer assim que nós podemos dizer com ele: alegrei-me quando me disseram, somos casa do Senhor. Nós não vamos hoje até a casa, mas nós somos casa do Senhor. Nós somos habitação desse Deus, e o Novo Testamento vai nos lembrar que cada cristão ali arrependido que chega à fé é morada do Espírito Santo. Por isso, nesse contexto, nós podemos dizer sim, alegrei-me quando me disseram, somos casa do Senhor. Nós somos casa desse Deus. Que você ali no seu lar também possa, nesse momento, ser casa do Senhor e refletir com alegria naquilo que hoje nós cantamos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós oramos. É em nome desse Deus que nós nos reunimos aqui nessa noite. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero trazer alguns avisos, mas antes deles, eu quero também ter uma palavra de oração conosco nesse momento e você ali convidado a curvar a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós, obrigado porque Tu habitas, Senhor, na vida de cada um de nós cristãos, Senhor, e assim também nos dá a certeza de que Tu és de fato Deus presente, um Deus que nos acompanha, que está o tempo inteiro ao nosso lado, Senhor, e isso nos é motivo de alegria. Que nesse tempo de culto a Tua palavra chegue aos nossos corações, Senhor, que Tu traga consolo para nossa angústia, que Tu traga, Senhor, alimento para nossa alma, Senhor, ali onde estamos cansados, abatidos, temerosos, Senhor. Traga, Senhor, pela Tua palavra, aquele que é o doce remédio que vem de Ti, Senhor. É assim que nós pedimos também nessa noite. Nos colocamos como pecadores diante de Ti, Senhor, e pedimos, fica conosco em nome de Jesus. Amém.
Os avisos que nós temos nessa noite estão na nossa tela. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube da nossa comunidade, pode fazê-lo procurando lá por Luterana Barreiros. Além disso, quero dizer para nós, então, que aqueles que têm crianças têm o culto infantil, que é feito com bastante carinho ali pelas orientadoras, e o link ele foi disponibilizado aqui na descrição do nosso culto. Então, se você tem criança aí juntamente com você, pode então passar esse culto infantil para elas, ao mesmo tempo que você assiste ou ouve a pregação, elas podem ali celebrar o culto infantil. Às vezes é muito difícil disso acontecer, então você pode, durante a semana, né? Os links ficam disponibilizados aí para nós, gravados. Então, durante a semana, dedique um tempo ali também para a educação cristã dos nossos pequenos, uma tarefa tão importante, que é a tarefa dos pais também nesse tempo. Além disso, nosso trabalho com cestas básicas continua, vai ter aí também na nossa tela, né? As cestas básicas continuam, se você quer ofertar, se você quer, de repente, indicar alguém que você conhece que precisa de cesta básica, se você nos assiste e está dependendo de uma cesta básica, entre em contato também conosco. Somos gratos pelas ofertas também que vêm de vocês para nós. Nós louvamos a Deus também porque Ele coloca aí no coração de vocês aí a disponibilidade também de contribuir financeiramente com a nossa comunidade, o que possibilita a gente sonhar, investir. A gente tem investido em muitas questões aqui agora que dizem respeito aos nossos cultos online, que não são fáceis de fazer, mas isso implicam em investimentos, e nós somos gratos que vocês aí também tenham ofertado para esses fins. Que Deus abençoe a você nesse sentido, e nós queremos aí também louvar a Deus nas próximas canções. Fique conosco. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento.
Quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz. Oh, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Contigo eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Beleza Oculta foi o filme aí que nós somos convidados a assistir, nessa que é a nossa terceira pregação da série de pregações, e aí que está aparecendo para nós na tela. Beleza Oculta é a história de um homem bem-sucedido que perde a filha para uma doença cruel, quando essa filha tem apenas 6 anos. E ali um casamento é desfeito, um mundo desmoronado e um dilema de um homem que entra numa depressão profunda, um dilema em relação a questões como a questão do amor, do tempo e da morte. Amor, tempo e morte. Essencialmente, essa é a história que aborda o filme aí, Beleza Oculta, que nós somos convidados para assistir. Filme que fala muito sobre a questão do luto também. Vale a pena assistir esse filme também nessa ótica, mas não é isso que nós queremos aí abordar a respeito do filme. Perdas, lutos diversos, depressão, aprendizagens no meio do caos. Eu espero que esse filme ele tenha ajudado você
também a refletir de alguma forma e tenha te ajudado, de repente, a lidar com problemas circunstanciais que você tem ali na sua vida. Nem que tenha ajudado só para chorar mesmo, né? Eu tenho ouvido aí que alguns não estão conseguindo ver os filmes aí que eu estou indicando, que eles chegam até na metade e eles abandonam porque choram demais, tá meio difícil aí. São filmes meio duros, né? Mesmo os mais durões aí, quando vêm, então lá esfregando os olhos, não sabemos direito o que é, mas parece que são lágrimas que saem. Mas que esse filme tenha de fato te ajudado de alguma forma. Quem não viu, claro, convidado a assistir durante a semana aí. É um filme em relação ao amor, ao tempo e à morte, para quem ele inclusive escreve cartas negociando, tamanhos é o seu desespero. E no início do culto não, né? O culto já começou já faz mais tempo. No início do filme, ele fala uma frase que é muito interessante quando ele diz assim, que nós ansiamos por amor, nós gostaríamos de ter mais tempo e tememos a morte. Nós ansiamos amor. Nós gostaríamos de ter mais tempo e tememos a morte. Diante dessa introdução que nós demos para a mensagem, nós queremos ir para o texto bíblico também dessa noite, que é o texto de Lucas 8, 40 até o 56. Lucas 8, 40 até o 56. E também está aí na nossa tela. Texto um pouco mais comprido, mas precisa ser lido na íntegra aí para nós entendermos o que ele nos diz. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertaram e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aí volta o Jairo agora. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. E tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela sim estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito. E ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido até aqui. Texto bem interessante da história de Jairo, que precisa ser entendido sob o pano de fundo dessa história dessa mulher hemorrágica que Jesus encontra, que também há 12 anos sofria ali com uma grave doença. O Lucas ele faz um relato
ascendente do ministério de Jesus nesses textos. Antes daquilo que nós lemos aqui, Jesus ele mostra o seu poder no contexto anterior, quando ele mostra o poder sobre a natureza, por exemplo, quando ele controla uma tempestade no mar. Depois ele mostra a soberania dele sobre a fúria dos demônios quando ele está na região lá dos Gerazenos, por exemplo. E aqui ele mostra o seu poder sobre a enfermidade e a morte. A enfermidade dessa mulher hemorrágica, 12 anos, e a morte daquela menina, filha de Jairo. É impossível ver a história de Jairo e sua filha sem conectá-lo com a mulher que está ali com hemorragia, e a gente vai entender por quê. Ao contrário do que acontece em Gerasa, onde Jesus estava um pouco antes, lá naquele contexto em que ele está lá com os endemoniados lá, aqui em Cafarnaum, Jesus ele é recebido por uma grande multidão. Uma multidão que o aguarda com ardente expectativa. E o Jairo ele é um homem bem importante aqui dentro desse contexto religioso da época. Ele é um homem que tem ali um status quo. Ele é alguém que tem recursos, mas que agora, diante da morte iminente da sua filha, ele se sente impotente. E é interessante que diante da morte, queridos, nossos recursos eles acabam sendo frágeis demais. E eles acabam sendo limitados demais. E nós acabamos percebendo que diante da fragilidade da morte, os nossos recursos eles não são nada. Nós podemos protelar a nossa morte. Nós podemos adiar a nossa morte por alguns dias, por alguns meses, de repente. Nós podemos até maquiar a nossa morte. Mas a morte, ela é algo que o dinheiro não pode resolver. O nosso dinheiro ele é incapaz diante da realidade da morte. E esse texto aqui ele faz inclusive questão de mencionar para nós que essa menina que está iminentemente morrendo, ela é a filha única do Jairo. Você tem um filho único aí na sua casa? Imagina se de repente fosse esse seu filho ou essa sua filha que estivesse à beira da morte. Essa é a situação de Jairo. E aqui a gente percebe aqui um aspecto de profundidade ainda maior por ser filha única. Jairo ele está em crise nesse momento com a questão do amor. Porque, lembrando do filme, né, das abstrações lá que o personagem tem, dos problemas que ele tem em relação ao amor, ao tempo, à morte, aqui o Jairo ele tem um problema muito sério em relação ao amor, porque de repente toda a experiência e expectativa que ele tem na sua vida a respeito do amor estão baseadas na sua filha única. Embora ele tenha esposa. Mas certamente esse amor pela filha é um amor profundo. E talvez toda a sua expectativa, como eu disse, e experiência a respeito do amor, está baseado aí na vida da sua filha. E nesse sentido, a gente tem que aprender que os filhos, por mais que nós os amemos, eles não podem ser a razão última da nossa existência. Eles não podem. Porque se alguma coisa acontecer no curso da vida e da nossa história, e nós, por exemplo, perdermos um desses nossos filhos, a gente vai acabar percebendo que a nossa vida inteira ela vai parar de fazer sentido. Os nossos filhos, por mais que o amemos, eles não podem ser a razão única e última da nossa existência. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, os meus filhos são tudo para mim. Eu sei que aí em jogo tem a questão de um amor profundo pelos filhos, mas será que eles deveriam ser tudo nas nossas vidas? E se nós os perdemos em algum momento da nossa história? Quem é de fato tudo para nós? É algo que nós precisamos refletir. Quantos cordões umbilicais eles não são cortados? E os filhos eles se tornam um peso terrível para os pais. E às vezes a gente encontra lá quase que senhores morando com os pais e os pais precisando cuidar lá de pessoas já totalmente adultas. Ou o contrário também acontece, quantas vezes os pais eles se tornam um peso para os filhos e para o casamento dos filhos porque o cordão umbilical ele não foi rompido e cortado. Os filhos eles não podem ser a razão última da nossa existência, mas isso não significa que nós não devemos amá-los. Mas a gente tem que saber quem é quem na nossa história,
Onde está Jesus nessa história, né? E o desespero de Jairo aqui, ele é tão profundo que o faz lançar-se aos pés de Jesus. Um homem importantíssimo naquele contexto, que abre mão do seu status quo para se lançar aos pés de Jesus. Quantas vezes as pessoas precisam de sustos enormes na vida para descer do pedestal da vaidade, para sentir e também experimentar e mostrar também que elas não são tão grandes assim. E aí Jesus, interessantemente, atende o chamado desse Jairo, que está com a sua filha morrendo. Mas não a maneira de Jairo, isso aqui também chama atenção, de que Jairo está com pressa, mas Jesus, quando ele atende o chamado do Jairo, ele não vai com a pressa que o Jairo o está esperando. É interessante que Jesus, ele brinca com o tempo aqui. Nós estamos presos ao tempo, mas Jesus não. E agora o Jairo aqui, ele está justamente em conflito com a dinâmica do tempo. Primeiro o amor, agora o tempo. Quantas vezes nós também temos conflitos intensos em relação ao tempo? E a gente tem dificuldade de experimentar e esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. A música que nós cantamos antes e que ouvimos aqui, ela fala disso, né? De que às vezes a gente espera Deus agir de uma forma e Deus, ele age de uma forma totalmente diferente. E de fato, muitas vezes é assim. Nós não sabemos esperar, muito menos o tempo de Deus. Nós vivemos na era do instantâneo, nós queremos tudo para ontem. Todas as nossas comidas são fast food, porque nós queremos tudo para ontem. Mas Jesus, ele está sobre a dinâmica do tempo e do relógio, porque para o Senhor do tempo, tudo está sob o seu governo, sem passado, presente e futuro. Isso é muito interessante. O C.S. Lewis, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que Jesus, ele não prevê você fazendo coisas. Ele não prevê o que você vai fazer amanhã. Ele simplesmente te vê fazendo essas coisas. Embora o amanhã ainda não tenha acontecido para você, para ele já é. Dá para entender que Jesus, ele não está dentro do tempo e do espaço. Ele está acima disso. E ele não nos vê fazendo coisas amanhã, ou viu nós fazendo coisas ontem. Ele simplesmente nos vê fazendo coisas. Por isso que ele não desespera diante do contexto aqui de Jairo. Porque ele não está dentro da dinâmica do tempo. Jesus está para além do tempo. Deus está para além do tempo. Não há passado, presente e futuro, há controle. Jesus não se desespera, inclusive encontra tempo para curar mais uma pessoa. Uma mulher enferma, hemorrágica durante 12 anos, e parece que aqui ele está brincando com a lógica do tempo e inclusive deixando o Jairo mais doido da vida. Como é que esse cara ainda vai parar para curar mais uma mulher se a minha filha está morrendo e pode morrer a qualquer momento? A minha filha é mais nova, ela tem prioridade, talvez ele diria. Por que ele vai curar agora essa mulher? Jairo, de certeza que deve ter ficado muito indignado com essa situação toda. E no meio disso tudo, o pobre Jairo, ele ouve um som de uma voz que vem da sua casa dizendo para ele: não incomodes mais o mestre, a tua filha, ela já morreu. O tempo tinha acabado para Jairo e para sua esposa também. Vamos lembrar que ela é mencionada ali. O despertador, ele tocou. O sino, ele soou. E aqui isso representa agora o fim. Primeiro, ele está em conflito com a questão do amor, onde ele está perdendo o seu maior amor, que é a sua filha. Agora ele estava em conflito com a questão do tempo, que o tempo precisava ser resolvido, ele precisava de mais tempo, e ele tinha pressa, e de repente não foi tempo suficiente. E agora o seu conflito é com a morte. A morte é o fim de todas as nossas relações sociais. Quantas pessoas experimentaram duramente nesse ano e nesses últimos dias perdas de queridos? Milhões de pessoas que sofreram a morte de algum querido seu. Nós vimos cenas duras demais, de pessoas que tiveram que sepultar os seus queridos sem poder dar um abraço nos seus familiares. Quão dura é a morte, muito mais nos nossos tempos. E que dificuldade que nós temos de lidar com a nossa morte e também com a morte dos nossos queridos. Nós nunca estamos bem preparados, é verdade.
para a questão da nossa morte. Por mais que nós digamos, às vezes, assim, que nós somos indiferentes em relação à morte e tudo mais, e a gente diz, faz parte da vida, ou um dia a morte vai chegar para todo mundo, né? Hoje é esse aqui, amanhã lá vai ser aquele outro. Por mais que a gente traga esses discursos vazios sobre morte, imagine se no dia de amanhã, de repente, você acordasse sem a pessoa que é a pessoa mais importante na sua vida. Dá para perceber como a morte ela é dura. Ela não é fácil. Jesus diz para esse pobre Jairo, não temas, Jairo. Crê somente e ela será salva. Jesus ele quer dizer aqui para o Jairo que a graça e o amor dele não são compatíveis com a nossa vida e com o nosso modelo de tempo. Que a graça e o amor de Jesus não são compatíveis com os nossos tempos, mas são compatíveis com o tempo do próprio Deus, porque Jesus ele nunca está atrasado. Nós é que somos apressados. E ao chegar lá, então, Jesus ele dá um novo sentido para a questão do amor, para a questão do tempo e para a questão da morte. Quando Jesus chega lá, ele se dirige para aquela menina e para aquele contexto de pessoas chorando, e ele diz, ela não está morta, ela apenas está dormindo. E aí as pessoas começam a rir de Jesus, porque sabiam que ela estava morta. E sim, Jesus também sabia que de fato ela estava morta. Mas Jesus está querendo dizer com isso que para ele, a morte ela é apenas um sono profundo do qual ele desperta pessoas com uma simples ordem. E aí ele pode chegar para aquela menina e dizer, pegar pela mão dela e dizer, menina, levanta. É interessante que o livro de Marcos, por exemplo, quando ele aborda esse relato, ele vai fazer questão de dar ali os termos, a expressão que Jesus usou quando ele pegou a menina pela mão e disse Talita cumi. E a melhor forma de traduzir essa expressão que Jesus diz para essa menina é amorzinho, levanta. É isso que Jesus diz para aquela menina. Talita é um diminutivo que os pais eles usam para suas filhas nesse contexto de Jesus aqui. É uma forma carinhosa dos pais expressarem amor para os seus filhos. E Jesus fez com essa menina aqui nesse contexto o mesmo que os pais fazem com os seus filhos numa manhã ensolarada de sol. Ele chega para aquela menina e diz: amorzinho, levanta, que está na hora de levantar. Meu amor, está na hora de se levantar. E com isso, Jesus também quer nos dizer, queridos, e olha que fantástico, consolador, que se de fato nós estivermos segurando na mão desse Jesus, também para nós, a morte ela será apenas um sono profundo. Tempo, morte e amor. Em Jesus nós encontramos sentido para todos esses dilemas da vida. No filme Beleza Oculta, muitas vezes aquele homem certamente pensou em tirar a sua vida. Mas em Jesus é que nós encontramos sentido para o tempo, para a morte e para o amor, os quais nós temos tantos dilemas durante a nossa vida. É nele que nós encontramos amor real. E é esperando nele que então o tempo ele fará sentido, por mais que seja às vezes estranho para nós, por mais que nós não entendamos o tempo de Deus e os caminhos de Deus para nós, por mais que muitas vezes vamos sim experimentar a morte de queridos, a nossa própria morte, vamos sofrer lutos de pessoas que amamos, essas mortes, perdas e o tempo, eles vão fazer sentido na ótica de Jesus, porque nós vamos entender que nós estamos sendo cuidados por ele, com morte ou sem morte, com tempo ou sem tempo, no atraso ou nas nossas pressas que de repente nós temos. Jesus, ele cuida de nós e diz também para nós, carinhosamente, quando nós estamos cansados, abatidos, levanta. Esse é o Jesus que nos pega pela mão em contextos de desespero, de falta de consolo, de medo e de angústia. Ele diz e nos pega pela mão também e nos diz, levanta. É hora de levantar. Meus queridos, se eu posso, de fato, me entregar ao amor desse Deus, então o tempo e a morte, eles serão mais inteligíveis para mim. Por mais que passe por sofrimento, sim, mas eu vou entender melhor, porque eu sei que o Senhor é Senhor sobre o tempo. E Ele me guarda. E eu quero dizer também para esse Deus, eu quero experimentar o Teu tempo, Senhor, na minha vida.
não o meu tempo, porque o meu tempo é uma ilusão. Tu estás além do tempo, Senhor, e eu quero experimentar, sim, o teu tempo para a minha vida. E ao mesmo tempo saber que nesse Senhor de amor eu também posso encontrar sentido, inclusive na própria morte, não que não passe por sofrimento, passa por dor, por perda, por luto, mas ali eu vou encontrar sentido no sentido de que esse Deus morreu por mim, segura na minha mão e pode dizer também para mim que se eu estiver um dia segurando na mão dele, ele também vai fazer cada um de nós levantarmos também da morte, porque ele é Senhor inclusive sobre a morte. Ansiamos amor, dizia o filme. Gostaríamos de ter mais tempo e tememos a morte. Em Jesus, tudo isso aqui é resolvido. Porque se nós ansiamos por amor, é em Deus que nós encontramos esse amor. Não em tentativas humanas frustradas. É em Deus que nós encontramos o amor redentor, o amor mais profundo que nós podemos encontrar. Se nós gostaríamos de ter mais tempo em Jesus, a eternidade do Senhor, ela está ali à disposição daqueles que creem no sacrifício redentor dele por nós. E se nós tememos a morte, em Jesus eu não preciso mais ter medo disso. Por mais que eu não queira experimentar ela, mas eu não preciso ter medo, porque eu também estarei com o meu Senhor, com aquele que de fato um dia eu quero encontrar na eternidade. Que Deus te abençoe, querido. Que esse filme possa ter te ajudado e que essa história de Jairo possa ser aí também consolo para a sua vida. Amém. Eu quero orar conosco nesse momento, antes de cantarmos a última canção, e você ali pode curvar também a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos guardas. Obrigado porque amor, tempo e morte, Senhor, encontram sentido em Ti. É em Ti, Senhor. É em Ti que nós encontramos o verdadeiro amor, que nós ansiamos tanto e às vezes não sabemos onde encontrar. É em Ti, Senhor, que o tempo ele pode se tornar eterno, Senhor, por causa do sacrifício de Jesus por nós. É em Ti, Senhor, que nós podemos encontrar sentido na nossa própria morte, Senhor, porque vamos entender que para o cristão a morte ela não é o final de todas as coisas, mas ela é a porta da eternidade, ela é a porta do céu. Obrigado, Senhor, por isso que Tu fazes por nós. Obrigado porque Tu ages nas nossas vidas e assim pedimos que possa ser em todo tempo. Cuida dos nossos queridos ali nos seus lares, Senhor. Obrigado por cada um que acompanha também esses tempos de culto conosco e abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Ide na paz do Senhor, servi ao Senhor com alegria. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma abençoada semana. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou. Pela cruz e sofrimento
e por toda provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar.